Saudação de paz, amor e alegria ao seu coração. Uma boa tarde a todos. São exatamente 12h34. Um abraço aí do vosso irmão em Cristo, evangelista Iltamar Barbosa, diretamente aqui do Guará, Distrito Federal, na QE 40, Rua 5, Lote 9. Que Deus te abençoe grandemente. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor. E vamos aí com mais um vídeo aí, levando até você a palavra do Senhor, uma palavra de vida, uma palavra de fé, uma palavra de restauração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero falar um pouco sobre perdão. Perdão realmente é algo que todas as pessoas devem praticar. O perdão é muito importante para que a nossa vida venha a ser realmente uma vida alegre, uma vida de paz, uma vida de bênção em nome do Senhor. Porque o perdão, ele gera bênção na nossa vida. Quer ser abençoado? Perdoe o teu próximo, perdoe o teu irmão, ajude o teu irmão a cada dia, a cada passo, perdoando, fortalecendo ele na graça, na fé, não é verdade? Porque Deus, com certeza, ele é perdoador, ele perdoa, ele não olha para as nossas transgressões, o tamanho do nosso pecado, mas ele olha para o tamanho do seu amor pela humanidade, não é verdade? E o perdão é uma prova de que o amor de Deus ele habita em nosso coração, em nome de Jesus. Vamos aí, lendo agora uma palavra, agora o seu coração, no livro de João, capítulo 8, versículo 10 e 11, que diz assim a palavra de Deus, né? Levantando-se Jesus, perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ninguém condenou você? E ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno, vá e não peques mais. Nós vemos aqui a história desta mulher, a mulher adúltera, não é verdade? Essa mulher aqui, ela foi pega em pleno ato de adultério. Diz a Bíblia Sagrada que Jesus havia subido ao monte para orar durante a noite, e pela madrugada ele desceu do monte e veio para o templo. E quando Jesus chegou ali no templo, os fariseus e escribas haviam apanhado uma mulher em pleno ato de adultério. E apresentaram aquela mulher a Jesus e disseram: Jesus, essa mulher foi pega, ela foi flagrada em pleno ato de adultério, né? E a lei diz que ela deve morrer. E o Senhor, o que diz? Então Jesus Cristo ali continuou escrevendo na areia, mas por insistência dos fariseus, dos saduceus, dos escribas naquela época, ele acabou trazendo uma resposta ao coração daquele povo. E eu creio que muitos ali estavam com pedras em suas mãos, já prontos para acabar com a vida daquela mulher, porque achavam que aquela mulher não tinha perdão, não tinha direito ao perdão. Mas Jesus, ele virou-se para aquele povo e disse: olha, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Foi um momento em que todos ali começaram a olhar, não mais para aquela mulher, mas começaram a olhar para dentro de si, para dentro dos seus corações, e perceber que aquela mulher era pecadora, havia cometido um ato de adultério, um ato que pela lei ela deveria ser condenada à morte. Mas eles começaram a observar que aquela mulher era pecadora, ela era adúltera, mas eles também eram pecadores, eles também tinham coisas que estavam em suas vidas, que eles praticaram, que ali eram coisas que eram pecado também, não é verdade? E eles precisavam também do perdão de Deus. Por isso, diz a Bíblia que todos eles saíram e ninguém apedrejou aquela mulher. Todos foram embora. Porque naquele momento eles começaram a olhar para si. E muitas vezes, para você conseguir perdoar alguém, você precisa olhar para dentro de você também e ver que você também tem falha, que você também é pecador, que você também precisa de perdão de Deus e de perdão de pessoas também, não é verdade? Quando a pessoa ele acha que só ele, na verdade, é o dono da verdade, quando ele não olha para si, mas começa a olhar só em seu redor, só para as pessoas do seu lado, só para a direita e para a esquerda, não é verdade?
ali muitas vezes ele fica ali cego espiritualmente, que ele não consegue ver as suas próprias falhas. E este vídeo aqui, neste momento, eu estou fazendo aqui para você que talvez tenha olhado para as pessoas e tem visto o pecado das pessoas, tem visto a falha nas pessoas, mas não vê a sua própria falha, não vê, às vezes, o que você tem cometido, o que você tem feito, que muitas vezes precisa de ser algo que você venha também buscar o perdão de Deus para a sua vida. Então nós devemos aprender a perdoar. Naquele momento todos foram embora e Jesus disse: mulher, cadê o povo que estava te acusando? Cadê aquelas pessoas que estavam te condenando? Aonde é que estão? Não tem mais ninguém aqui? Ela disse: Senhor, não tem mais ninguém aqui, Senhor. Todos foram embora, né? Todos foram embora. Só ficou só eu e o Senhor, não é verdade? Só ficou aquela mulher e Jesus. E a Bíblia diz que Jesus disse: olha, mulher, ninguém te condenou. Ninguém teve a coragem de te condenar, de te apedrejar, né? Veja que com a pergunta só que Jesus fez, ele fechou a boca de todos aqueles que estavam acusando aquela mulher. E ela respondeu: Jesus, ninguém. Só ficou eu e você, Jesus. E Jesus disse assim: mulher, nem eu te condeno. Vai-te em paz, vai-te e não peques mais, né? Jesus então absorveu aquela mulher, ele perdoou aquela mulher. A única pessoa que poderia jogar uma pedra naquela mulher ali naquele momento era Jesus. Porque Jesus, nós sabemos que ele era homem, segundo a teologia, ele era 100% homem, 100% Deus também, é verdade? E aí nós vemos aí que Jesus, ele não tinha pecado, então ele poderia ali apedrejar aquela mulher, mas ele perdoou aquela mulher. Então se Deus, ele nos perdoa, né? Se Deus que é santo, se Deus que é justo, se Deus que não peca e que não há pecado nele, ele nos perdoa, quanto mais nós, não é verdade, devemos perdoar. Porque nós somos pecadores na terra. Diz a Bíblia que nós nascemos em iniquidade, né? Diz a Bíblia Sagrada que o homem, desde a sua meninice, a sua natureza é má. Então nós que precisamos de perdão de Deus, devemos também perdoar o nosso irmão, né? Devemos estar sempre prontos a perdoar o nosso irmão para a glória do Senhor, né? Porque através de nós perdoarmos o nosso irmão, nós alcançamos também o perdão de Deus. Eu quero citar alguns versículos aqui para que você venha entender, para que você venha meditar em nome do Senhor. No livro de João, capítulo 6, no versículo 14 e 15, né? O próprio Cristo, ele declara dizendo: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial, olha aí, vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Ou seja, o perdão de Deus para a nossa vida vai depender de nós. Se nós perdoarmos os nossos irmãos, se você perdoar o teu próximo, você também alcança o perdão de Deus para a sua vida. Nós vemos também aqui, Lucas capítulo 23, versículo 34, a Bíblia diz que o próprio Cristo, ele disse, em oração, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestidos, lançaram sorte. Ou seja, Jesus estava na cruz do Calvário. Jesus estava ali sendo crucificado. Jesus estava ali sendo afrontado. Jesus estava ali passando um momento tão difícil, onde as pessoas cuspiam no seu rosto, as pessoas bateram no seu rosto, as pessoas, eles fizeram várias atrocidades com Cristo, né? Mas ele, naquele momento ali, de tanta perseguição e afronta contra a sua vida na terra, a vida do Filho de Deus, o Filho de Deus, diz a Bíblia que se ele quisesse, certa feita Pedro, quando arrancou a espada e cortou a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote, Jesus disse: Pedro, tu não sabes que se eu quiser, eu posso invocar aqui 12 legiões de anjos para me defender?
Então Jesus, ele podia se defender ali, ele podia convocar ali legiões de anjos ali. Bastaria somente um anjo ali para livrar Jesus da cruz, bastaria somente um anjo ali para destruir todo aquele povo naquele momento. Nós sabemos que no tempo do rei Ezequias, o rei Ezequias orou por livramento para o povo de Deus, naquela época, o povo de Israel, e diz a Bíblia Sagrada que Deus enviou um anjo só no arraial de Senaqueribe, e aquele anjo matou 185 mil soldados armados e pronto para a batalha contra o povo de Deus. Então Jesus, ele poderia ali invocar legiões de anjos, mas ele escolheu dizer, ele escolheu falar: Senhor Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então Jesus, ele escolheu perdoar. Jesus escolheu, em vez de se vingar daquele povo, ele escolheu perdoar. Então, muitas vezes, quando você for injustiçado, quando você for perseguido, escolha perdoar o teu próximo, escolha perdoar o teu irmão, escolha abrir o teu coração e perdoar, porque dessa forma a tua vida será uma vida abençoada por Deus, porque da mesma forma que você perdoar o teu próximo, Deus também te perdoará dos teus pecados. Nós vemos também aqui um versículo da palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 25. A Bíblia diz assim: eu mesmo sou o que apago as transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Agora imagina aí quantos pecados você já não cometeu nessa terra. Quantas vezes você já não entrou, não é verdade, em contradição com a palavra de Deus. Quantas vezes você já não errou o alvo nessa terra. E Deus diz aqui na sua palavra, no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 25. Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Isso aqui é o próprio Deus falando pela boca do profeta Isaías. Eu mesmo é o que apaga as tuas transgressões e os teus pecados. Já imaginou se Deus não fosse perdoador, se Deus não perdoasse os homens dos seus pecados? As nações estariam perdidas. Desde o seu nascimento, o homem já nasce em iniquidade, já nasce em pecado diante de Deus. Não é verdade? E Deus aqui está dizendo que Ele mesmo é que apaga as nossas transgressões. Diz a Bíblia que Deus, Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento, e deles Ele não se lembra mais. Deus se esquece quando Ele perdoa. E da mesma forma somos nós, devemos também aprender a perdoar o nosso irmão, devemos também aprender a perdoar e se esquecer dos pecados que nós perdoamos, das coisas que nós perdoamos. Porque o verdadeiro perdão é quando você perdoa alguém e você não se lembra mais daquilo ali, você apaga aquilo da tua mente. Não está perdoado, então acabou. Está perdoado, então não vamos mais falar nisso. Está perdoado, então vamos parar, na verdade, de ficar relembrando os pecados que foram perdoados, né? Então Deus é o Deus que perdoa e não se lembra mais quando Ele perdoa os nossos pecados. Por exemplo, eu quando estive lá no mundo do pecado, antes de conhecer a palavra de Deus, antes de conhecer a Deus, não é verdade? Eu pequei muitas vezes contra Deus, né? Eu bebia, eu pratiquei muitas coisas que não agradavam a Deus porque não conhecia a palavra de Deus. Mas a partir do momento que eu me coloquei diante de Deus, pedi perdão dos meus pecados, entreguei minha vida a Cristo, os meus pecados foram perdoados. E ainda que eu peque ainda mesmo depois que eu conheci a Cristo, ainda que eu chegue a pecar, ainda que alguém chegue a pecar conhecendo a palavra de Deus, conhecendo a Cristo, a Bíblia diz que nós temos um advogado que é fiel, um advogado que é poderoso para perdoar os nossos pecados, um advogado que é poderoso para interceder perante o Pai em nosso favor e nos perdoar se nós pedirmos perdão pelos nossos pecados. Então Deus está sempre pronto para perdoar o homem. Vamos agora, lendo agora mais uma palavra aqui no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 7, onde o próprio Cristo diz assim, ó: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Como é que nós queremos alcançar misericórdia se nós não temos misericórdia das pessoas? Como é que você quer alcançar perdão
de Deus se você não perdoa o teu próximo. Então é muito importante você abrir o teu coração sempre para estar pronto para perdoar e ter misericórdia do teu próximo. Quantas pessoas que às vezes ele reconhece o Senhor e vai lá pedir perdão para alguém e aquele alguém diz, eu não te perdoo, não vou te perdoar. Não é verdade? Então o certo é você perdoar. Se você um dia quiser o perdão de Deus, você precisa perdoar alguém, não é verdade? Que você não perdoou e que você não perdoa. No livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 12, diz assim a palavra de Deus, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e os seus pecados e das suas prevaricações não me lembrarei. Isso aqui é o Senhor falando com o seu povo, com o povo hebreu, com o povo de Israel. Diz, olha, eu serei misericordioso para com as vossas iniquidades, ou seja, eu vou perdoar as vossas iniquidades, eu vou ter misericórdia de vocês, eu não vou mais me lembrar dos pecados de vocês, das prevaricações de vocês. Se vocês se colocarem na minha presença para obedecer a minha palavra, se vocês se voltar para mim. Então Deus é um Deus misericordioso. A mão do Senhor está estendida sobre a sua vida para perdoar os teus pecados. Tem pessoas e tem até igrejas por aí que pregam que depois que a pessoa peca, conheceu Jesus, pecou, não tem mais jeito para ele. Agora é só o inferno. Não existe isso, meu irmão. Se alguém disse isso para você, está totalmente enganado. Porque enquanto há fôlego de vida, Deus está disposto a perdoar os teus pecados e nós também devemos estar dispostos a perdoar os pecados das pessoas. Ou seja, se alguém pecou contra você, esteja sempre pronto, com o coração aberto para perdoar. Não guarde mágoa, não guarde rancor do teu próximo, não é verdade? Porque a vida nesse mundo aqui é passageira. Diz a Bíblia que nós somos peregrinos neste mundo, estamos aqui só de passagem. E se você passar a tua vida inteira aqui na terra e não aprender a perdoar o teu próximo, e não aprender a perdoar as pessoas, o que vai acontecer? Você vai perder o perdão de Deus, você vai perder o céu, vai perder a vida eterna, e sabe para onde é que você vai? É triste dizer, mas é para um lugar chamado inferno, que é lugar de tormento, onde está preparado para o diabo e para os seus anjos. Então, nós precisamos exercer, nós precisamos praticar o perdão a cada dia, porque o nosso Deus é um Deus misericordioso, Ele perdoa e nós precisamos perdoar para poder alcançar o perdão de Deus na nossa vida. Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22, certa feita Pedro ele se aproxima de Jesus e diz assim, olha, aproximando-se Pedro de Jesus, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7 vezes? Aí Jesus diz assim para Pedro, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Olha aí, a quantidade de vezes que você deve perdoar o teu irmão. Se o teu irmão pecar contra ti, não é verdade? Aí 70 vezes 7. Todos os dias você precisa perdoar ele. O homem é falho, o homem erra, o homem muitas vezes ele comete erros. E nós precisamos perdoar o nosso próximo. Precisamos liberar perdão para que o nosso coração venha se alegrar, para que a tristeza, a angústia, porque a falta de perdão, não é verdade? A pessoa que não perdoa, muitas vezes ele vive a vida inteira com seu coração angustiado, ele vive a vida inteira com seu coração triste, ele vive a vida inteira com seu coração, não é verdade, fechado. E quando você libera perdão, você passa a ter a alegria de Deus no seu coração, a esperança de vida eterna no teu coração, a esperança de um futuro melhor no teu coração. Então, quando você perdoa o teu irmão, o que acontece com a tua vida? A tua vida ela é mudada, é transformada pelo Senhor para a glória de Deus. Quantas pessoas que estão com seu coração triste, com seu coração angustiado, com o seu semblante caído, porque não libera perdão para o seu próximo. Quero dizer para você uma coisa, para você que está me ouvindo neste momento,
abre o teu coração. Se o teu filho pecou contra ti, perdoa. Se a tua esposa pecou contra ti, perdoa. Se o teu pai pecou contra ti, perdoa. Se a tua mãe pecou contra ti, perdoa. Se o teu amigo, se o teu vizinho pecou contra ti, perdoa. Seja uma nova criatura em Cristo Jesus. Seja uma pessoa transformada pelo poder de Deus. Seja uma pessoa transformada pela graça de Deus. Você vai ver que você vai passar a andar de cabeça erguida. Você vai ver que o teu semblante não vai ser mais um semblante caído. O teu coração não vai ser mais aquele coração triste e angustiado. Porque quando você libera perdão, Deus entra na tua causa e na tua vida. Quando você não perdoa o teu próximo, quando você tem o teu coração fechado para perdoar, o próprio Deus também não perdoa os teus pecados. E muitas vezes fica difícil para Deus perdoar você também, né? Deus não perdoa aquele que não perdoa. Então nós precisamos perdoar. Nós vemos aqui em Brasília todos os dias aí, nós vemos aí esposo que tira a vida da esposa, né? Nós vemos aí até esposa que tira a vida do esposo. Tudo isso é falta de perdão. Tudo isso aí, muitas vezes é falta de perdão. Às vezes a pessoa cometeu um mínimo erro ali e a pessoa foi lá e não perdoa e tira a vida do próximo. Não é verdade? Quantas pessoas que estão morrendo nesses últimos tempos de uma forma banal, porque muitas vezes por falta de perdão, né? Falta de perdão. As pessoas não estão aprendendo a se perdoar. As pessoas estão longe do conhecimento de Deus. Não é verdade? E tem pessoas também que também eles pecam contra Deus porque eles mesmos não se perdoam quando eles cometem um erro, né? Quantas pessoas estão se suicidando aí? Talvez aí porque eles mesmos cometeram um erro, uma falha, e ali eles mesmos não conseguem se perdoar, eles mesmos não conseguem levantar sua cabeça, porque eles aprenderam a não se perdoar. Se você cometeu um erro e você talvez aí está me ouvindo e não se perdoou pelo erro que você cometeu, então se coloque diante de Deus. Se coloque diante de Deus, peça perdão para Deus, porque o Senhor, Ele vai agir na tua causa, na tua vida, Ele vai te ajudar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te perdoar, Ele vai te levantar do pó e da cinza, como diz a Bíblia, e te colocar na mesa com os príncipes de Deus na terra. Quando eu falo de príncipe de Deus, eu falo da igreja, eu falo do povo de Deus, porque diz a Bíblia Sagrada que nós somos herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Então você precisa tomar posse da vida eterna, tomar posse da redenção, tomar posse da misericórdia de Deus, tomar posse do perdão de Deus neste momento, para que a sua vida venha a ser uma vida transformada, uma vida abençoada para a glória de Deus. Aquela mulher adúltera, ela tomou posse da bênção, ela tomou posse do perdão de Deus. Jesus disse, vai, não peques mais. Ela foi com o propósito de não pecar mais, né? Com o propósito de não pecar mais. A Bíblia diz assim, no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim, ó, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, se você confessar os teus pecados, não é verdade? Você confessa os teus pecados. Então Deus é fiel e justo para perdoar os teus pecados e te purificar de toda injustiça, de tudo aquilo que você tem praticado, que é contrário à justiça de Deus. Ele tem esse poder. Ele tem esse poder e Ele é justo e fiel para te perdoar, para te ajudar, para te purificar de todo o pecado, para te purificar de toda injustiça. Então, se você realmente se colocar diante de Deus, confessando os teus pecados perante o Senhor, Deus Ele vai te ajudar a vencer este obstáculo. Deus Ele vai te ajudar a vencer as iniquidades. Deus Ele vai te ajudar a vencer os pecados que você tem cometido. Livro de Salmo 103, versículo 12, diz assim a palavra de Deus. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós
as nossas transgressões. O salmista estava aqui dizendo, Senhor, assim como está longe o Oriente do Ocidente, Senhor, afasta de nós também, é verdade, as nossas transgressões. Ou seja, perdoa os nossos pecados, afasta as nossas transgressões de nós, limpa as nossas vidas, santifica-nos, como diz a Bíblia Sagrada, né? A Bíblia diz no livro de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz assim, e ao mesmo Deus de paz, peça que vos santifique em corpo, alma e espírito, e vos concede irrepreensível para a vinda de Jesus. Ou seja, se você não consegue deixar as tuas transgressões, os teus pecados, peça ajuda de Deus. Faça como o salmista, peça para Deus te ajudar. Peça para Deus afastar tudo aquilo que não agrada a Deus, para que você venha ter uma vida transformada na presença do Deus Altíssimo. Eu quero também, neste momento, aí citar mais um versículo no livro de Salmo 86, versículo 5, que diz assim a palavra de Deus, pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Está vendo aí? Então o Senhor, Ele é um Deus maravilhoso. O Senhor é um Deus que é bom, pronto para perdoar, abundante em bondade e benignidade para com todos os que o invocam. Ou seja, Deus está sempre pronto para te perdoar. Não pense que está tudo perdido para você. Se volte para Deus. Se você, irmão, irmã, cristão ou não cristão, você cometeu um pecado perante Deus, você cometeu uma falha perante Deus, ainda tem jeito para você. A Bíblia diz que a árvore cortada, ela brotará. Ou seja, se você quer brotar novamente, se você é uma árvore cortada, se você outrora estava na casa de Deus e você agora está afastado dos caminhos do Senhor, se você quer brotar novamente e quer dar fruto para Deus, você precisa chegar até os pés de Jesus e buscar o perdão de Deus para que a sua vida seja impactada pela graça de Deus, para que a sua vida seja mudada pelo poder de Deus em nome de Jesus. Então você vai alcançar tudo isso aí através do perdão de Deus, através da misericórdia de Deus, se você se voltar para o Senhor. Livro de Marcos, capítulo 11, versículo 25, diz assim, e quando estiveres orando, olha aí, isso aqui é muito importante, porque se você não perdoar o teu próximo, se alguém tiver alguma coisa contra ti, você não pedir perdão para ele, você não perdoar ele muitas vezes, nem a tua oração é ouvida por Deus. Olha o que diz a Bíblia, e quando estiveres orando, perdoai, e se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está no céu, não vos perdoe, ou seja, vos perdoe as vossas ofensas. Ou seja, quando você estiver orando, perdoa o teu próximo, né? Se você tiver alguma coisa contra alguém, perdoa aquela pessoa, para que o vosso Pai, que está no céu, também perdoe as tuas ofensas. Ou seja, se você perdoar o teu próximo, o Senhor vai te perdoar também, né? Ou seja, se você tiver alguma coisa contra alguém, perdoa aquela pessoa, perdoa aquele teu próximo, para que o vosso Pai que está no céu, que ouve a tua oração, Ele te perdoe também. Ele perdoa os teus pecados, Ele perdoa as tuas ofensas também. Porque nós temos muitas ofensas contra Deus. Todo dia você peca contra Deus, às vezes em pensamento, às vezes você peca no olhar, você peca muitas vezes aí em atos, não é verdade? Então você precisa perdoar as pessoas, perdoar o teu próximo, para que Deus venha te perdoar também os teus pecados, as tuas falhas também. Porque ninguém é dono da verdade. O dono da verdade é só Deus, né? E você só é liberto quando você conhece a verdade. Como disse Cristo, e conhecereis a verdade vos libertará. Aí no versículo 6 do livro ou seja, 36 do livro de João, capítulo 8, versículo 36, diz assim, se o Filho vos liberta, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, o único que tem poder para nos libertar de todo mal, de todo pecado, é Jesus Cristo, né?
Aí a Bíblia diz mais aqui no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 32, diz assim, ó. Antes seja uns para com os outros benignos. Ou seja, você tem que ser bom para o teu próximo. Misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou. Ou seja, nós temos que ser bons uns com os outros, misericórdia uns com os outros e perdoar uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Então, assim como Deus nos perdoou, assim como Deus perdoa-nos dos nossos pecados em Cristo Jesus, devemos também ser misericordiosos uns com os outros e nos perdoar uns aos outros em nome de Jesus. Aí nós vemos aqui também no livro de Colossenses, capítulo 3, 13, diz assim, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. E se algum de vocês tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Ou seja, nós devemos estar sempre prontos para perdoar uns aos outros, né? E assim como Cristo nos perdoou, nós devemos perdoar o nosso próximo. Devemos estar prontos para perdoar o nosso irmão, né? O livro de aos Hebreus aqui, nós encerramos aqui, né? Diz assim, tem cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brote ou vos perturbe no vosso coração, porque por ela muitos se contaminam. Ou seja, nós temos que ter muito cuidado para que, através de nós não perdoarmos o nosso próximo, nós venhamos adquirir raiz de amargura em nosso coração, ter um coração amargurado, um coração privado da graça de Deus, uma vida privada das bênçãos de Deus, não é verdade? Então nós devemos aí aprender a cuidar da nossa saúde espiritual, perdoando uns aos outros em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, um abraço todo especial para a sua vida. Quem despede a todos aqui é o vosso irmão em Cristo evangelista Iltamar Barbosa. Que a graça de Deus venha ser derramada sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família. Se você sentir de Deus de compartilhar esse vídeo aí para as pessoas que necessitam de ouvir a palavra de Deus, porque o meu propósito é evangelizar, é trazer uma palavra de restauração para a vida das pessoas, não é verdade? Então você pode compartilhar, você pode mandar para as pessoas aí que precisam. Talvez você vai salvar uma vida, levando até essa pessoa uma palavra de Deus ao seu coração, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família e até o próximo vídeo em nome de Jesus.